Oi, tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker e a gente vai conversar sobre constelação familiar. Gente, eu tenho recebido muitas perguntas de pessoas, sempre lá no meu Instagram, né? Eu acho que eu já coloquei aqui para vocês me seguirem lá no Instagram, que eu deixo as caixinhas de perguntas sempre e respondo dúvidas de vocês sobre constelação. É @JulianaSlicker, pode me seguir lá e principalmente acompanhar os stories, porque é lá que tem, né, vou colocando conteúdos diários ali. Mas enfim, tenho recebido muitas perguntas de vocês como uma necessidade de resposta rápida sobre algumas coisas. E é isso que eu quero conversar hoje. A constelação familiar é sim uma terapia breve, a gente costuma dizer isso, né? Por quê? Porque não é um processo em que você tem que fazer várias sessões. Você faz uma sessão. Em uma sessão de constelação, você consegue trazer muita informação à tona, olhar e ressignificar, dar um novo olhar, curar, realmente buscar uma solução para aquilo. E sim, você sai transformado de uma sessão de constelação. Então, dessa forma, é uma terapia breve, por isso que ela é enquadrada dessa maneira. Porém, ela requer um olhar, requer uma necessidade, sabe, nem sei como dizer isso, gente. Para mim é nítido, mas como que eu posso deixar isso claro para vocês? Voltando para trás aqui, o que você precisa fazer uma constelação? Você precisa ter a disposição, vontade, a coragem, talvez, de olhar para alguma coisa dentro de você. O que eu vivo recebendo de perguntas existem frases para eu curar tal questão? E aí tal questão pode ser, que frase que eu posso usar para ter sucesso profissional? Qual a frase que eu posso chegar para tomar os meus pais? Como que eu posso lidar com essa situação com meu filho? Sempre de uma maneira muito, repete tal frase, como se eu fosse dizer isso, né? Repete tal frase que tudo vai dar certo. Gente, isso não existe. Bom, pelo menos dentro da constelação familiar, dentro do meu espectro de conhecimento, de terapia, de abordagem do ser humano, do indivíduo e de um olhar, como eu posso dizer, responsável sobre o seu desenvolvimento, isso não existe. Você não tem como fazer assim, virou uma chavinha e curou e resolveu. Constelação familiar faz quase isso. Por quê? Porque ela atua num nível inconsciente. Você tá olhando, tem até os bonequinhos aqui, né? A gente usa os bonecos para representar nossas questões. Então, quando eu tenho uma questão, quando eu tenho um problema, por exemplo, eu olhando para minha mãe, tô lá eu olhando para minha mãe, né? Quando eu coloco aqui os bonecos para representar, eu começo a olhar de fora a questão. Mas isso não é mágica. Eu simplesmente, quando eu me distancio e olho de fora, eu começo a perceber dinâmicas que existem. Será que minha mãe traz algum componente da família dela? Eu vou lá e coloco minha avó e meu avô, talvez, aqui atrás. E eu começo a entender que existe uma dinâmica que faz com que minha mãe faça o que ela faz e eu, por minha vez, olho para minha mãe desse jeito que eu olho. Eu começo a entender essa dinâmica por trás, porém, sempre olhando aqui do meu lugar e vendo o que eu tô olhando para tudo isso, porque essa situação está acontecendo. E eu posso escolher olhar para uma coisa ou olhar para outra. Eu busco, às vezes, não ter o sucesso profissional, e tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, tem vídeos aqui no canal falando sobre isso, porque eu olho para um lado da minha família que não teve sucesso e falo, eu vou honrar. Inconscientemente eu vou honrar quem não teve sucesso, então eu vou dar lugar, então eu não posso ter sucesso profissional também. É uma escolha minha, é inconsciente, mas não deixa de ser uma escolha minha. Nesse sentido, a constelação fala, peraí, você não precisa olhar para cá, olha para o outro lado, né? E aí você começa a entender essa dinâmica oculta, que até o cuidado com essa palavra oculta, não tem nada de ocultismo, é uma dinâmica que existe lá no meu processo inconsciente. Por alguma razão eu me liguei àquilo. Na minha infância algo me trouxe, alguém falou uma frase que me marcou, enfim. Existe algo que me fez ligar aquela questão e aí eu, no meu processo de autoconhecimento, então, eu vou olhar para isso e falar, agora eu entendi. Então é como se eu colocasse uma luz ali, uma lanterna e falar, agora eu trouxe isso à consciência. Tava lá, né, no meu inconsciente, escondidinho, eu não queria ver, agora eu posso trazer a consciência, então agora eu posso curar. Quando eu percebo, eu falo algumas frases para trazer mais a consciência, como se eu acendesse a lanterna, olha, eu vejo que você seguiu sua mãe, eu deixo isso com você. As frases de cura servem para isso, para eu trazer cada vez mais a consciência, não só no que eu acho que eu tô vendo, mas eu falo o que eu tô vendo. E aí eu escolho seguir diferente, eu escolho seguir a minha vida, eu falo isso também. Tudo isso é um processo de autoconhecimento. Quando eu saio de uma constelação, não significa que eu fiz isso e tudo mudou.
significa que agora eu sei. Agora é como se o caminho vai se abrir de uma maneira diferente. Também não é magicamente o caminho vai se abrir, mas eu começo a enxergar o caminho de uma maneira diferente e eu começo a tomar as decisões que são as que eu quero. Aí eu mudo. Então, quando alguém me pergunta que frase que eu uso, como que eu vou saber? Porque tem muita coisa por trás. Se eu começar a falar, usa tal frase, usa tal outra frase, assim, das duas uma. Não vou dizer que eu nunca digo frases, às vezes eu respondo e coloco para vocês, sim, as frases. Mas é porque eu me conecto com aquela pergunta, me conecto com aquela pessoa, eu sinto o que é e me vem uma frase e falo, olha, se você falar isso, na verdade quando eu respondo são frases bem básicas, mas são frases que talvez o que aquela pessoa precisa ouvir. Aí eu respondo e falo, olha, você pode usar tal frase olhando para sua relação com seus pais, olhando para isso, olhando para aquilo. Não sei se tá ficando claro. Coloca aqui para mim, por favor. Coloca uma hashtag ficou claro para eu saber. Coloca como hashtag mesmo para que eu consiga depois ver se ficou claro. Ou se não ficou, ainda coloca uma hashtag assim, me ajuda, porque eu quero entender se esse é um tema para a gente explorar mais. Por quê? Cada vez mais eu vejo, eu comecei esse vídeo falando, né, que a constelação é uma terapia breve, mas cada vez mais eu vejo as pessoas querendo algo mais breve ainda, como uma solução do tipo, deixa ela tomar uma pílulazinha e, né, tô com dor de cabeça, vou tomar um remédio e vai passar minha dor de cabeça. A constelação não é isso. Gente, a constelação, o que ela vai fazer? Ela vai te dar mais dor de cabeça, talvez. Ou seja, você vai abrir uma série de informações que ali você vai começar a entender por que você tem aquele comportamento. E aí você vai poder mudar aquele comportamento se você quiser. Eu não vou mudar nada, eu vou te mostrar. Então, primeiro é o seu olhar para você. É o seu olhar amoroso para você. Entender que as escolhas que você faz, elas têm a ver com o seu sistema familiar. Entender que você busca honrar, você busca por amor repetir histórias. Por mais que não seja claro, né? Quando eu falo assim, parece que você pode até não se enxergar aqui, porque às vezes não é claro, às vezes tem muita dor no sistema e você quer rejeitar aquilo, só que quanto mais a gente rejeita algo, mais a gente se conecta com a sombra e com a nossa sombra. Então a constelação ela traz tudo isso à consciência, ela vai mostrando tudo isso. Agora cabe a nós darmos este passo. Quero olhar? E essa é a minha pergunta para você também, né? Em vez de ter uma frase pronta, algo que vai como mágica resolver, é o quanto você está disposto a olhar, porque não é simplesmente virar a chavinha, é um processo. A gente inicia esse processo com a constelação. É rápido? É. Não estou dizendo que você vai demorar muito tempo, não. Depois de uma constelação, você sente uma transformação profunda em você. Rápida, em uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, sei lá. Pensa bem, se você viveu a vida inteira com uma angústia, se resolver algo em 3 meses é muito rápido. Mas não é uma frase, não é uma pílula, não é um remédio para passar a dor. Porque isso vai passar a dor naquele momento. Depois não vai perdurar, né? E esse é o ponto mais importante de autoconhecimento que eu acho importante, que eu gosto de trabalhar, é o quanto você se modifica de vez. Agora eu entendi, agora eu mudei de vez, eu não preciso voltar mais para aquele lugar, porque agora eu já encontrei um outro lugar, que é o meu lugar. Eu não estava no meu lugar, agora eu voltei para o meu lugar. E aqui neste lugar eu tenho força para seguir, né? Tem um livro do Bert, o título, eu comprei esse livro por conta do título, que eu adoro. No centro sentimos leveza. Então no meu centro tudo é leve. A maioria das constelações que eu conduzo, e tem constelação que não é assim e também tá tudo bem, mas quando a gente chega, né, vai chegar no final, a pessoa fala uma frase, eu falo, como você está sentindo agora? Depois de falar, depois de trazer isso. Nossa, trouxe uma leveza, eu tô aliviada. Então normalmente é isso, no nosso centro, no nosso lugar, a gente encontra essa leveza. E aí a gente faz esse processo de transformação, não é só assim, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa conversa. Deixa seu comentário aqui, coloca lá se eu te ajudei, se já ajudou, né? Ficou claro, hashtag ficou claro, já tô trocando essa hashtag, ficou claro. Ou me ajuda, para eu saber se a gente explora mais esse tema, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!